noite a todos e a todas. Como sempre fazemos no início das nossas reuniões, lemos uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Sem Desfalecimento. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações de fé, entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece o espírito de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distante ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal estimula o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimento. Então, a mensagem já fica bem clara, né? Que devemos prosseguir, mesmo com todos os obstáculos surgidos na nossa caminhada, né? Vou passar para nossa amiga Lauzena fazer a prece inicial e logo em seguida teremos a palestra com Evandro, né? Evandro Mauro, não é isso? Isso. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos. Pedir ao Mestre que neste momento nos dê bênçãos de paz, de amor, invada nossos corações e nossa mente, para que possamos assimilar por esses poucos momentos, por minutos, esse ensinamento do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Então, Evandro, seja bem-vindo. Aqui a aguinha, viu? Senhoras, senhores, herdeiros da doutrina espírita, boa noite. Boa noite. Que nessa noite nós possamos comungar de ideais nobres para nossas vidas e que esses ideais que nós venhamos a aprender, a apreender e a compreender sejam efetivamente para nós instrumentos de nossa transformação moral e nossa conduta, da transformação de nossas condutas. É sempre uma satisfação estar em uma casa espírita onde nós chegamos
e sentimos que é verdadeiramente um ponto de luz nessas cidades, nesse momento que a humanidade tanto necessita. Estive no GEGAD, salvo engano, há uns 4 anos ou 5 anos atrás, quando ainda era lá perto da Fafica, e trago novamente a esta casa um abraço de todo o movimento espírita de Belo Jardim, das 3 casas que fazem o movimento espírita de Belo Jardim. Não se preocupe com o tema, nós vamos fazer uma reflexão do momento, da palavra do Mestre Jesus, e também não se preocupe que no meio da conversa, para que ninguém cochile, eu faço pergunta, posso ir até vocês, pedir para que vocês leiam alguma coisa, porque assim nós tornamos o estudo dinâmico, assim como eram as primeiras reuniões do movimento espírita lá ainda na França. O poeta libanês Khalil Gibran conta-nos no livro O Poeta uma pequena história. Narra ele que certa vez foi visitar um hospício, um manicômio. Lá, ao adentrar, ainda jovem, ele começou a perceber as várias características das pessoas que lá estavam internados, os ditos loucos. Cada um com a sua característica de sua loucura, de sua personalidade, cada um com a sua condição evolutiva nessa existência. E ele pôde perceber que cada um, embora diferente, tinha uma característica semelhante, que era a da dementia, ou seja, da demência de um processo físico, de um processo degenerativo da consciência, o que nós erroneamente chamamos de loucos e doidos. Então, mesmo percebendo essas diferenças e todos parecendo iguais, de repente ele olha à sombra de uma árvore um jovem que aparentava estar bem tranquilo, não tinha nenhuma loucura aparente e que escrevia em seu caderno. Então, ele resolve se aproximar daquele jovem, e cada vez que ele vai se aproximando, ele percebe que o jovem não tinha nenhuma aparência de louco. Bem próximo, então ele pergunta se pode se aproximar, e observa o jovem que escreve calmamente. Então ele questiona: olha, todos que eu vi por aqui têm um certo sintoma de loucura, mas parece-me que você está plenamente sã. E o jovem responde então: sim, me sinto plenamente sã. Então o poeta pergunta: então por que você está aqui, no manicômio? E ele responde: quando eu nasci, era filho de uma família com 4 outros irmãos. E ao passo que eu fui crescendo, a minha mãe e o meu pai queriam que eu fosse tão comportado, tão igual quanto aos meus outros irmãos. Quando fui à escola, a professora queria que eu fosse tão parecido, tão igual
quanto aos mais comportados da sala. Quando eu me inseri no primeiro grupo de amigos do bairro, todos os meus amigos queriam que eu fosse igual ou que eu correspondesse a cada expectativa de cada amigo. Quando arrumei a minha primeira namorada, ela queria que eu fosse tal qual e exatamente igual às suas expectativas. Então, concluiu: para que eu seja eu mesmo, eu vim para cá. Então, o poeta narra essa história e nós trazemos dela uma conclusão de que não é fácil sermos nós mesmos, por incrível que pareça. Nós somos esse conjunto do que é o pai, do que é a mãe, do que fala o pai, do que fala a mãe, do que falam os irmãos, os tios, os avós, os primos. Nós somos esse conjunto de exemplos e de falas dos amigos, da escola, da rua, dos primeiros amores. Nós somos isso. Existe em nós uma complexidade entre quem nós somos efetivamente e quem nós compreendemos que nós somos. Muitos de nós somos consumidos pelos nossos próprios pensamentos. Não conseguimos dormir ou acordamos no meio da noite e a nossa cabeça parece que é um turbilhão de ideias, de pensamentos, muitos deles sem conexões, e nós nos inquietamos. A humanidade hoje, principalmente nesse momento de pandemia, passa por uma grave crise de identidade, onde praticamente nós não conseguimos mais demonstrar o nosso riso, a nossa alegria. Quando nós fomos obrigados a deixar os nossos trabalhos, os nossos familiares e permanecer em casa. Perdemos a conexão com quem nós somos, com o outro, e estamos, como diz Divaldo, nos perdendo também de nós mesmos. Dentro dessa complexidade que somos nós, desse conjunto de falas, de exemplos, de ideias, nos desconectamos de nós e nos conectamos com o mundo invisível da internet, por exemplo. Estamos nos desconectando de nós mesmos, de agir aqui e agora, com o intuito de buscar um céu e, particularmente para mim, não interessa muito essa filosofia de céu, de inferno, de purgatório, nem também a filosofia de umbral, de colônias, porque nós estamos tão perdidos no inferno que nós criamos
para nós mesmos aqui na terra, que mal sabemos para onde nós estamos caminhando. Essa complexidade que somos nós tem nos desconectado de nós. E Leon Denis vai dizer lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 3 aspectos fundamentais. Se nós não sabemos quem nós somos, nós temos um problema do ser. Se nós não sabemos quem nós somos, nem o que será do mundo daqui a um ano, nós não sabemos para onde nós vamos. O segundo problema que nos traz Leon Denis, o problema do destino. E Shakespeare vai nos dizer, quando nós não sabemos para onde nós queremos ir, qualquer lugar serve. Então, desconectados, temos o problema do ser. Sem saber, sem rumo, o problema do destino. Então nós sofremos, sem saber quem somos, para onde vamos, e vem a dor. A dor da solidão, do abandono, dos familiares mais novos que se vão, porque nós precisamos ficar isolados, do trabalho que nos tirou os amigos e nos impôs ficar em casa. E nós perdemos a oportunidade de estarmos trabalhando naquilo que nós acreditamos, no movimento espírita, nas igrejas católicas, evangélicas. Perdemos o que Divaldo chama de a ação e o poder de agir. E eu complemento, perdemos a ação e o poder de agir aqui e agora. Como disse, a história e a filosofia de Umbral, de Colônia, é interessante quando nós estivermos lá. Porque estamos tão perdidos aqui e agora que perdemos o poder de agir. Mas houve um homem que, mesmo com toda a complexidade da humanidade, conseguiu trazer uma mensagem, principalmente uma mensagem de ação. Emmanuel diz no livro O Evangelho segundo Emmanuel, né? Lá de Marcos, que os escritos que Marcos nos deixou mostra um Jesus de Nazaré, um Jesus de ação aqui e agora, sem estar preocupado com o reino do céu, com depois que morresse. Mas a preocupação de Jesus era a ação do homem, a mensagem que ele podia trazer para que nós possamos, ou pudéssemos, pudéssemos naquele tempo e possamos agora agir diante das circunstâncias que nos são apresentadas. É tanto que João, ao narrar o primeiro milagre de Jesus, ou o que ele chama de o primeiro sinal, ele diz que no terceiro dia houve núpcias em Canaã da Galileia. Lá estava a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, assim como os seus discípulos.
Ao passo que acabou o vinho. Então a mãe de Jesus chama Jesus e diz: eles estão sem vinho. E Jesus dá uma resposta curiosa. Que queres tu de mim, mulher? Não sabes que ainda não chegou a minha hora? E a mãe de Jesus diz aos servos: façam tudo que ele disser. Então Jesus diz aos servos: tragam 6, ele chama, de tábuas, onde acontecia a purificação dos judeus, e pede que os servos encham-nas com água. E quem sabe o que aconteceu daí para frente? Ninguém? Segundo narra João, Jesus havia transformado água em vinho. Toda a narrativa de João, e ele vai continuar dizendo: então os servos trouxeram 6 contas, encheram de água, e Jesus disse: serve primeiro ao mordomo, que era o que estava organizando as núpcias, e depois aos noivos, depois aos convidados, até que eles se alegrem. Bom, se tivermos a consciência de uma narrativa alegórica, é apenas uma narrativa alegórica. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele faz um comentário sobre esse primeiro sinal que João narra sendo o primeiro sinal da tarefa do Nazareno aqui nesse planeta. Kardec diz: se de fato aconteceu, Kardec era, antes de tudo, um cientista, um pesquisador, um zetético, aquele que pergunta, aquele que questiona, aquele que quer saber, aquele que vai no método que nós chamamos de maêutica, né? Vai perguntando até desconstruir, até que a gente tenha uma resposta ou se perca, o que Sócrates fazia. Então Allan Kardec vai e diz: se de fato aconteceu, foi meramente um fenômeno físico. Jesus, como médium, um poder extraordinário de magnetismo, teria a condição de transformar a água por vinho. Mas ele complementa que não precisamos olhar para a narrativa dos evangelhos com o olhar da razão, mas sim com o olhar do simbólico, que era o que os narradores tinham naquele momento. Até mesmo porque nós sabemos que nenhum dos 4 evangelistas teve contato direto com Jesus. Nenhum dos 4. Depois que Jesus morreu, com mais de 30 anos, começou-se a se escrever, e saíam perguntando. Ele passou aqui e iam anotando que basicamente o imaginário daquela população naquele tempo ia dizendo, e foi sendo escrito.
Mas se nós pegarmos uma análise para a nossa vida, esse primeiro simbólico que João traz de Jesus. Primeiro ele narra que aconteceu esse fato numa núpcia. Se nós pensarmos isso socialmente, a núpcia é um momento em que duas pessoas se casam, não é? Saem de casa, rompem o laço familiar e constroem o quê? Uma nova família. Então o evangelista começa dizendo: ao terceiro dia houve núpcia. Ele começa a tratar que ali ele vai falar de um rompimento, de um desligamento necessário para a concepção, ou seja, para que Jesus deu, digamos assim, o pontapé inicial, o primeiro passo na sua mensagem, no seu trabalho aqui nesse planeta. Então ele fala nesse primeiro momento de núpcias, como sendo o rompimento familiar, onde as famílias se desfazem para que uma nova família seja feita. E ele traz a primeira personagem, que é a mãe de Jesus. E quem conhece a narrativa bíblica, ou trazida por Emmanuel, ou trazida pelo próprio Allan Kardec, é interessante que João, ele não diz Maria, não é? Ele podia dizer Maria estava lá. Ele diz a mãe de Jesus estava lá e Jesus foi convidado. Quando ele diz Jesus foi convidado, ele quer dizer que para que Jesus esteja presente em qualquer lugar, ele precisa ser convidado. Daí a necessidade de nós termos em mente que nós precisamos convidar Jesus, convidar a mensagem de Jesus. Porque nessa complexidade que somos nós, que eu disse antes, nós estamos tão ensimesmados, como nos alerta Joana de Ângeles, na sua série O Homem Integral. Nós estamos tão ensimesmados, tão dentro de nós mesmos, tão fechados para o mundo, para o outro, que nós repelimos não só o outro, até a mensagem que Jesus deixou. Já notaram que algumas vezes nós ficamos tão chateados que não queremos nem orar, nem rezar? Tem gente que diz, não, eu quero ficar assim mesmo. Porque nós entramos num processo de vibração, e essas vibrações externas são repelidas. Nós nos angustiamos e esquecemos que nós devemos ter uma conexão com o mundo exterior. Nós não vamos conseguir viver sozinhos. Então, quando João diz, a mãe de Jesus estava lá, e Jesus foi convidado, os seus discípulos também estavam. Então, essa é a segunda reflexão. A primeira é que era núpcias, era um momento especial
como era um momento especial para o que vai acontecer na narrativa de João, quando ele diz: então acabou o vinho. E a mãe de Jesus, e ele sempre repete, nas duas narrativas de João, essa das bodas, e na sua narrativa da crucificação de Jesus, que ele diz, o próprio Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, com João, que não era o evangelista, era o João, o discípulo, que era, segundo as narrativas, o discípulo que Jesus mais amava, era o mais novo dos discípulos. Então João, o evangelista, diz, mulher, que Jesus falou, né? Lá já crucificado: mulher, eis aí o teu filho. Ele sempre trata Maria como a mãe de Jesus ou como mulher. Então, nessa análise que nós estamos fazendo, nessa reflexão, houve o casamento, houve um novo momento e um novo tempo, onde Jesus é convidado a participar. Maria já estava, a mãe de Jesus já estava, e Jesus é convidado para estar. Abre-se então um diálogo entre Maria, a mãe de Jesus, e o próprio Jesus. Quando ela diz que acabou o vinho, e Jesus retruca: que queres tu de mim, mulher? Veja, em nenhum momento também Jesus chama Maria pelo nome de mãe. Não é interessante? Tudo isso é significativo dentro da mensagem que Jesus trouxe, que nos deixou. Então ele diz: que queres tu de mim, mulher? Não sabes que ainda não chegou a minha hora? Mas Maria tem uma atitude diferente. Ela não vai debater. Ela diz aos servos: fazem tudo que ele disser. Ou seja, mesmo que Jesus tivesse medo de dar cumprimento à lei, de fazer esse rompimento entre a mãe, que sempre esteve com ele, para esse rompimento familiar também, Maria, neste dia, ela diz a Jesus, né, implicitamente: segue o teu caminho. É no diálogo de Maria que João deixa claro que ela autoriza que Jesus comece a sua obra, ao dizer: fazem tudo que ele disser. É tanto que Jesus também percebe isso e diz aos servos: trazem, né, 6 contas e enchem-nas com água. Veja que depois da autorização de Maria, Jesus começa a agir por conta própria. Assim são as nossas relações familiares hoje. Estamos ainda num processo de familiar que ou conhecemos e estamos juntos demais, umbilicalmente ligados ao pai, à mãe, aos irmãos, ou completamente desligados. E desde cedo, Maria tinha a expectativa
de autorizar Jesus a começar a sua obra. Lembram quando eles estavam visitando uma cidade e Jesus sumiu? Lembra dessa passagem? Eu não sei, não lembro de nada. Vocês não são evangélicos, não, né? A festa de Jerusalém, quando ele tem 1000 anos. Exatamente, né? Sumiu. Ele sumiu e eles, obviamente, ficaram enlouquecidos e encontraram Jesus fazendo o quê? Debatendo num templo. Porque Jesus era judeu. Né? Isso sempre ficou muito claro. Jesus não era cristão. O cristianismo nasce quase 300 anos depois da morte de Jesus. Então Jesus estava lá debatendo. E salvo engano que é Mateus que conta essa narrativa, ele vai dizer que Maria não interrompeu. Deixou que ele terminasse o debate, terminasse sua fala, porque enquanto Jesus falava, todos ouviram. Então, essa relação mãe-filho, ela começou a se desenlaçar muito cedo. Porque Maria, embora não tenha aquela narrativa alegórica de como Jesus foi concebido, né? Pelo menos vocês são espíritas e já leram do livro dos Espíritos, a Gênese, né? Kardec vai falar lá na Gênese, que é o livro, quando a gente vai estudar, é o livro mais chato que tem de estudar, né? Ele traz toda uma narrativa científica, filosófica, bíblica, e a gente lê a pulso. Mas logo quando a gente chega no movimento espírita, a gente quer ler todo o Pentateuco, né? Os 5 livros de uma vez, a gente começa a lendo e depois a gente vai reler e ver quantos ensinamentos tem, o que efetivamente Kardec quis dizer, o que os espíritos quiseram dizer através da codificação. Então, esse é esse primeiro momento que Maria percebe que Jesus deu o primeiro passo, que é efetivando a sua obra, lá quando ele manda trazer os céus, trazer a água. Ela autoriza que Jesus comece. Ela autoriza que ali se desfaça o cordão mãe e filho, e que Jesus parta para dar seguimento à lei, aos ensinamentos que ele nos deixou. Então, para João, e ele fala de forma alegórica, né? Isso é uma questão simbólica que traz, permeado por tudo isso, um sentido profundo para a nossa reflexão. Por isso que Kardec diz: as palavras, né, não leia as palavras. E se a gente se apegar a isso, nós vamos ler o quê? Né? Não leiam as palavras, compreendam o sentido. Então Jesus vai e para o evangelista, ele transforma água em vinho. Porque Maria diz: eles não têm vinho. E a narrativa é interessante porque ao final Jesus diz: serve primeiro ao mordomo para que experimente, depois aos noivos e depois aos convidados para que eles se alegrem. É quem gosta de beber puxa logo essa primeira justificativa. O primeiro milagre que Jesus fez foi vinho. Não é? Por que a gente não pode tomar vinho então? Se o próprio Cristo
O primeiro milagre do homem foi transformar a água em vinho. Mas isso é uma mensagem simbólica. Porque quando Jesus diz para que ele se alegre, Allan Kardec também faz essa observação. Quando nós damos uma festa, e lá era uma núpcias, se faltar algo, se nós estamos dando uma festa, se falta algo nessa festa, nós nos entristecemos. Porque falta algo que nós queremos proporcionar. Não é? Então, naquele momento que eles estavam, aquele momento de compartilhamento dessa nova família, desse momento que Maria autoriza Jesus a começar os seus ensinamentos, nos primeiros sinais, faltou vinho. E a tradução seria: faltou alegria. E quem lê o texto, Jesus diz: leva a água para o mordomo. E João complementa: e eles beberam da água, mas não sabiam que havia sido transformado em vinho. Eles não sabiam de onde vinham aquilo. Ora, a mensagem de Jesus, e essa mensagem específica de João, é que nesse momento de transformação de uma nova família, ele está falando dessa nova família, que é a família renovada, né? Uma família que nós rompemos os laços com todos aqueles preconceitos que nós tínhamos, que é preciso que a gente vá, que a gente parta. É isso que as mães e os pais conscientes fazem com os filhos. Nesse momento de alegria, houve um momento de autorização de Maria ao dizer para Jesus: vá. Porque tem mãe, tem pais, que querem prender os filhos, inclusive impedindo que os filhos complementem ou deem início às suas vidas, à sua obra. Por isso que é importante dizer isso sempre. Maria autoriza Jesus e Jesus então vai. E nesse momento de alegria, falta vinho. Falta a alegria que Jesus disse que o vinho traria. Então Jesus traz aí uma mensagem de que a falta do vinho é meramente alegórico, que Jesus tinha transformado água em vinho. Jesus transformou o momento da falta no momento de alegria, no momento de renovação. Quando Jesus oportuniza essa reflexão, Jesus quer dizer que nós somos sujeitos faltosos. Isso a psicologia diz, isso a psicanálise diz. Ou seja, nós vivemos daquilo que nos falta. Não é verdade? Compreende assim? Nós desejamos o que falta em nós. Nós desejamos a roupa da vitrine, nós desejamos um celular novo, nós desejamos um sapato, uma calça, nós desejamos uma casa, um carro, um livro. Nós somos esse sujeito que falta. Agora perceba que a falta do vinho trouxe uma desanimação, né? Uma desesperança. Então, se nós somos esse sujeito que falta,
mas isso traz em nós o que nós chamamos da angústia da falta. Nós somos aquele sujeito que começamos a reclamar de tudo, porque nós não temos. E quando temos, queremos mais. Queremos o outro. E quando temos o outro, queremos o outro. Então, quando falta o vinho, João quer dizer, no momento de alegria, há também o momento da falta. Pode haver o momento da falta. Basta ver, isso a psicologia nos diz bem, quando você compra um celular novo, por exemplo, e você passa na outra loja, tem o mesmo celular, só que preto. E você queria um preto. Mas na loja que você foi, só tinha branco. Aquela sua falta foi preenchida por momentos. Porque você passa a desejar novamente aquilo que você não tem. Então Jesus vem nos ensinar que nós devemos trabalhar essa falta. Que embora nós sejamos sujeitos faltosos, que nós, ao servir uma núpcias, uma festa, ao nos dar ao outro, nos oportunizar a vivência com o outro, pode ser que falte para o outro algo. E como é que nós vamos lidar com isso? Pode ser que nesse momento que nós estamos em euforia, em alegria, a falta que o outro nos traz, por não ser aquele que nós esperamos, eu não estou falando aqui somente o outro de namorado, de marido, estou falando o outro da expectativa de convivência partilhada, compartilhada. Vem a decepção. No movimento espírita, existem pessoas ainda, por exemplo, a pessoa vem uma vez para o centro espírita, vem 2 vezes, vem 10 vezes, aí de repente passa 2 meses sem vir. Aí tem gente que encontra o outro na rua e diz, até algo, mas rapaz, cadê você? Abandonou, né? Abandonou o movimento. A cobrança do outro. O outro trouxe uma quebra de expectativa que se tem. Quando não dizem, né? Ele abandonou. Abandonou os trabalhos, a mediunidade, a campanha do quilo. Então, essa mensagem de Jesus que é que a gente aprenda a trabalhar essa falta, aquilo que nos falta, é quando Jesus diz, vai então e leva essa alegria, ao dizer aos convidados, aquela nova perspectiva de família, aqueles que estavam ali celebrando, aprendam a viver com o que falta. Aprendamos a viver com a falta do sorriso e as máscaras estão nos impondo. A falta de abraço, de aperto de mão, a falta do pai mais idoso, a falta daqueles que já se foram, quem já perdeu a mãe, o pai, entes queridos, que passam a constantemente viver essa falta. Que se entregam à falta, à decepção e bloqueiam a mensagem de Jesus. Deixam de convidar. Então, pensemos, Jesus é bom ao trazer essas mensagens,
ou Jesus é maravilhoso? O que vocês acham? Nada? Coitado de Jesus. Coitado de Jesus. Jesus não é bom. E isto foi ele mesmo que disse, né? Eu não vim trazer a paz, não vim, né, juntar ninguém para se amar, não. Eu vim trazer a espada para que vocês conquistem o direito de amar e de ser amados. Para que vocês compartilhem, quando Jesus nos fala lá e dá o exemplo da partilha do pão, que é também meramente simbólica, né? Jesus está nos ensinando a compartilhar, mesmo pouco, mas compartilhar. Jesus provoca, e uma pessoa boa, né, não provoca. Para vocês, Jesus está vivo ou morto? Vivo, né? Vivo. Está vivo? Então, se ele está vivo, ele não pode ser bom. Porque perceberam que todo mundo que morre se torna bom. Está percebendo? Eu diria que essa forma assim, morreu, as pessoas acham bom. Eu diria que seria uma forma de respeito a um equilíbrio daquela pessoa, uma pessoa vinculada a um certo respeito àquele momento, né? E uma criança de 8 anos de idade que foi visitar o cemitério com sua mãe. Enquanto sua mãe se detinha em um túmulo específico, a criança curiosa saiu de túmulo em túmulo, lendo os epitáfios, né? Aquelas mensagens que tem nos túmulos. Então, depois de algum tempo, ele voltou ao túmulo onde a mãe estava e disse: mãe, quero lhe fazer uma pergunta. Ela fala. Ele pergunta: onde foram enterrados as pessoas más? Não é? Porque nos epitáfios, aqui já o melhor para. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês é que Jesus precisa ser convidado, lembra? A mensagem dele precisa ser ressuscitada. Jesus é provocador, é provocativo em nós. E como Emmanuel diz lá em Marcos, no início do capítulo de Marcos, Jesus é ação. Então não esperemos que, não vamos nos desconectar do mundo na esperança de viver em colônias, em esperança de se salvar do umbral, se nós estamos fazendo da terra e de nossa experiência aqui um verdadeiro umbral, um verdadeiro inferno. Que nós chamamos de inferno astral, né? Então muitas vezes nós estamos numa ânsia tão grande de ser salvos, de não ir para o inferno, não ir para o umbral, de ir para o nosso lar, ou outras colônias mais habitáveis, mais elevadas, e nós estamos vivendo e fazendo de nossa vida e da vida daquelas pessoas que estão conosco um verdadeiro inferno. Então esse Jesus que transformou a água em vinho, esse Jesus que nos ensinou a lidar com a falta, é esse Jesus que Emmanuel diz, é o Jesus de ação. É o Jesus que não é bom, é o Jesus que é maravilhoso porque ele é provocativo. Jesus trabalhou no que nós chamamos na psicanálise no real, o que ele tinha no momento, com quem ele tinha. É tanto que ele falou para os pobres,
os coletores de impostos, as prostitutas. Não é? Ele trouxe a espada. Então, nesse momento que nós estamos nos desconectando de nós mesmos, dos outros mais próximos, para nos conectar excessivamente à internet, ao mundo virtual que não existe, que nós estamos desconectados com a nossa complexidade, que nós somos consumidos por pensamentos, que nós aprendamos que nós somos sujeitos faltosos, aprendamos a lidar com essa falta e assim nós possamos agir no mundo para com o outro, para com nós mesmos. Eu trago aonde vou, ou levo aonde vou, sempre uma mensagem reflexiva de que o que vale é a experiência aqui e agora, neste planeta. É tanto que Allan Kardec pergunta, onde o processo evolutivo é mais produtivo? Lembra dessa pergunta? E a resposta é aqui na Terra. Né? Então veja que Jesus trouxe todos os ensinamentos para aqui. É tanto que ele disse, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Né? Ou seja, nós buscamos o reino de Deus lá nas colônias, lá no céu, quando está tão perto. Só que nós estamos nos desconectando de nós mesmos. Nós não conseguimos pensar no nosso corpo. Se eu perguntar a vocês, qual de vocês, nessa quase uma hora que nós estamos falando, sentiu o seu coração efetivamente pulsar? Ninguém, né? Quantos de vocês, ou qual de vocês sentiu o pulmão, né, inflar e desinflar? Ninguém. Nós estamos tão ensimesmados com nossos pensamentos que nós perdemos a essência de sentir o nosso corpo, sentir a nós próprios. Se nós não conseguimos pensar ou sentir o batimento do nosso coração, que é vital, o inflar, o soprar do nosso pulmão, que é vital, como nós vamos sentir a mensagem de Jesus, a fraternidade para com o outro, a compaixão para com o outro, a misericórdia para com o outro? Não é difícil? Podemos ler 1000 livros, 1000 palestras, 30 anos na casa espírita. Se não sentirmos no nosso corpo a conexão com este mundo, com o aqui e o agora, infelizmente, lhes digo, tudo está perdido. Fatalmente vamos voltar de novo com a mesma condição para as mesmas experiências. Se eu perguntar a vocês, quem de vocês quer viver a mesma vida que vocês tiveram até agora, 1000 vezes repetida? Quem quer? Hã? Essa já está um sufoco, né? Imagina 1000 vezes a mesma vida. Então, essa reflexão. O que é que nos falta? O que é preciso para nos complementar como pessoas, como sujeitos de amar e de ser amado? A experiência da vida é aqui e agora. Esqueçam as alegorias de um mundo exterior. O reino de Deus está dentro de nós. E a experiência aqui na Terra é a experiência mais rica e a única que nós temos até agora. Vocês conseguem sentir alguma experiência de
300 anos atrás, de 200 anos no futuro. Estamos vivenciando e experienciando aqui e agora. E reconhecer essa experiência, essa conexão, a capacidade que nós temos é fundamental para progredir. Nós não queremos isso, né? Progredir, caminhar para frente. É preciso sermos gratos com essa experiência que temos agora. E se nós perdemos tempo, a culpa foi exclusivamente nossa. A mensagem de Jesus está aí há 2000 anos. Então sejamos gratos. E ser grato não é uma tarefa muito fácil. Porque nós achamos que nós merecemos e temos o direito sobre tudo. E muitas vezes sobre todos. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao que nós temos, ao potencial. Nós podemos dizer: obrigado, Senhor, pela vida que é bela e me é consentida. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra e o mar. Que acompanha a ave ligeira que voa fagueiro no céu de anil. Que se detém a terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ver os nossos amores. Mas diante de nossa visão, nós detectamos os cegos, que choram na escuridão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro com miseração, Senhor. Mas também sei que depois dessa lida, em outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborulhar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do meio, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Mas diante dessa melodia, eu quero rogar pelos surdos, perdidos no silêncio do infinito. Mas também sei, Senhor, que depois dessa prova, em uma vida nova, eles voltarão a escutar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que nos libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de adeuses, mãos que limpam as feridas, que enxuga as lágrimas da vida, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos que embalam no seio o corpo de um filho alheio, sem nenhum receio. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que ensina, pela voz que anima, pela voz que proteia uma canção em teu nome, em profunda emoção. Mas diante da minha melodia, eu quero rogar, Senhor, pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Mas também sei, Senhor, que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés, pelos nossos pés, que não nos levam sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos os nossos corpos perfeitos. Porque na terra nós encontramos aleijados,
amputados, paralisados, que não podem se movimentar. Por eles, nós devemos orar. Mas também sabemos que depois dessa dor, em um reino de amor, eles voltarão a caminhar. Muito obrigado, Senhor, por fim, pelo meu lar, pelo nosso lar. E não importa se esse lar é numa favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, um gramado de flor. O importante é que dentro dele existe a figura do amor. O amor de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho, de um irmão, ou até de um amigo que nos venha dar a mão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se a ninguém eu tiver, Senhor, nem um teto para me cobrir, nem um cão para me seguir, nem assim eu vou reclamar. Porque eu tenho amor em mim, eu tenho amor em nós, eu tenho amor em Ti. Por suas atenções, por essa emoção, muito obrigado aos senhores. E fiquemos todos em paz e sejamos agentes de nossa transformação, de nossa conduta, de nossa existência. Que assim seja. Queremos agradecer ao Evandro, pedir que leve nosso carinho, nosso abraço para os centros que ele representa em Belo Jardim. E gratidão pelos ensinamentos da noite. Passar a palavra para nossa amiga para fazer a prece final. Jesus, nosso mestre amado, a espiritualidade amiga aqui presente, nós te agradecemos por essas palavras, por essa prece maravilhosa. Que possamos, Pai, levar em nosso coração, em nossa mente, que tenhamos toda uma noite de paz, de luz, que assim seja.